Olá, me chamo Eucilene, sou acadêmica de biomedicina e hoje trouxe um projeto como tema adesão à higiene das mãos em serviço de saúde. É uma revisão híbrida sobre barreiras culturais, políticas e estratégias de implementação no contexto brasileiro. As infecções relacionadas à assistência à saúde, que é a famosa IRAS, são um dos maiores desafios de segurança do paciente no mundo. É isso mesmo. A higiene das mãos é a medida preventiva mais eficaz, simples e de baixo custo, sendo recomendada pela OMS em 5 momentos fundamentais. Aquele antes de tocar no paciente, após tocar o paciente, entre outros. Apesar disso, a adesão média nos serviços de saúde é de apenas 38% a 50%, abaixo do recomendado, pouquíssimo. As barreiras individuais, que é a falta de percepção de risco, as institucionais, que é a cultura punitiva, a sobrecarga de trabalho, estruturas, que entra ali a ausência de álcool e gel, pias acessíveis, comprometem a prática. Tudo isso que eu falei para vocês tem vários fatores que comprometem a prática ali para seguir à risca a saúde do paciente. A cultura organizacional surge como determinante central que ambientes de confiança e notificação não punitiva alcançaram maiores taxas de adesão. Então, a gente vai percorrer tudo isso aqui. Tem como objetivo analisar as evidências empíricas sobre a adesão à higiene das mãos em serviços de saúde no Brasil e sintetizar as principais barreiras culturais e estratégias de implementação. Vamos implementar, então, esse serviço e fazer valer. Não punitivas, a partir das experiências nacionais e institucionais, com vistas a propor recomendações aplicáveis em serviços públicos e privados no Brasil, que tem como metodologia tratar uma revisão híbrida de abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza aplicada, com objetivo descritivo e explicativo, operacionalizado por meio de 2 componentes complementares, que é esses que eu vou citar para vocês. Número 1, revisão sistematizada, que os pontos são estratégia de busca, que é a população, intervenção, comparador e desfecho definitivo para orientar a busca de estudos. A base de dados e critérios, e avaliação de risco de viés, extração de dados, síntese de resultados, entre outros. O número 2 é a síntese integrativa, que é o levantamento de documentos, análise políticas, diretrizes, literatura cinzenta e as fontes principais, que é a Anvisa, a OMS, e análise temática. A identificação de barreiras culturais, mecanismo e modelos de notificação não punitivas e a avaliação da reflexividade no sistema de saúde no Brasil. E os resultados no Brasil, que a adesão em média à higiene das mãos é de 42%, enquanto os países que têm um programa estruturado, como a Austrália, Países Baixos, esse índice varia de 65% a 80%, então é muito bom a porcentagem deles. Que tem intervenções multimodais, que combinam materiais educativos, treinamento, lembretes visuais, que parece simples, mas não é. Quanto mais você vê algo, mais a sua mente absorve. Então, também tem feedback, o famoso feedback, e aí as lideranças conseguiram elevar essa adesão em 21 pontos percentuais. Então, é muito bom. Com a redução significativa das infecções relacionadas à assistência à saúde, especialmente a infecção de corrente sanguínea associada a catéter, que é algo muito rotineiro dentro de um hospital, dentro de uma UTI, por exemplo. As principais barreiras nacionais com a cultura punitiva, sobrecarga dos profissionais, falta de insumos e ausência de monitoramento contínuo, esses são pontos principais no Brasil, no qual a gente não consegue alcançar essa porcentagem que os outros países conseguiram. A ausência de monitoramento contínuo é um dos que a gente mais consegue perceber. Experiências internacionais mostram resultados expressivos, como a Austrália, que aderiu e subiu 43% para 84%, então foi muito, muito grande o índice ali, em 10 anos. Então, um tempo curto para um projeto que funcionou muito.
E na Holanda foi liderança clínica. Foi usado um indicador de qualidade, então a liderança conseguia acompanhar esse indicador. Nisso, dar feedback ali, dizer, ó, estão conseguindo fazer os 5 momentos, está dando certo, e nisso diminuiu as infecções relacionadas à saúde. E o Canadá usou os multiplicadores internos como metas pactuadas, que funcionaram muito bem, mesmo em sistemas descentralizados, comparável ao SUS. Ou seja, o Canadá ele foi lá com as metas de multiplicadores, colocou uma meta, ó, a gente precisa bater essa meta em tanto tempo, e deu certo, viu que subiu a porcentagem. Então, para concluir, a prática de higiene das mãos segue abaixo dos padrões recomendados no Brasil. Então, isso é muito ruim. Planos integrados com liderança comprometida, cultura não punitiva e monitoramento contínuo são essenciais para resultados sustentáveis. Então, quando alguém precisa fazer algo que ele não é punido por aquilo, você consegue perceber que é muito mais feito com comprometimento do que aquele que recebe uma punição por não ter feito. Então, é mais legal a conversa, como a Austrália fez. O fortalecimento do PNSP e do CCIH, que você ouve muito falar dentro de um hospital, por exemplo, é apoiado pela Anvisa. Representa o caminho mais promissor para replicar modelos internacionais de sucesso. Então, se essa pesquisa abrangeu tudo isso, sabendo que esses resultados deram certo fora do Brasil, aqui no Brasil também dá certo, se você tiver uma cultura e não punir, entre outros. Então, o trabalho foi isso e a gente conclui por aqui.